Este é o painel seguinte, a tertúlia seguinte, sobre inovação, dados e futebol. Chamo ao palco Vítor Matos, que trabalhou nos últimos anos com Jürgen Klopp e que certamente tem esta experiência do mais alto nível. Obrigado, Vítor, pela presença. João Carlos Costa, que é atualmente adjunto do AC Milan. Obrigado, João Carlos, pela presença. É um campeão europeu, já agora. Trabalhou durante largos anos na Seleção Nacional. E também Pedro Caixinha, treinador também que está connosco. Uma experiência também no Brasil, no México e em outros paragens e que poderá também trazer novos detalhes para uma conversa que será moderada pelo jornalista e editor da Renascença, na Bola Branca, Hugo Tavares da Silva. Bola Branca. O desporto em comentário e em notícia. Trabalho da equipa desportiva da sua Rádio Renascença. Bola Branca, um nome que o país conhece de cor. Um espaço que andou nos hábitos de quem gosta de estar bem informado. Pernas, 45 minutinhos. Já está bem preparado. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. Vamos puxar um bocadinho do cheirinho a relva e das ventoinhas dos computadores, falar um bocadinho de inovação no futebol. Deixem-me já meter-me nos sapatos de um velho do Restelo. Os dados vão matar a imprevisibilidade no jogo ou não, no futebol? E tornar os treinadores mais obcecados com o controle? Sim ou não? Pedro? Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui presente nesta terceira edição e neste painel de tão ilustres companheiros para podermos falar sobre aquilo que é a inovação do jogo. Eu acho que não, dependendo da forma como nós temos acesso e pretendemos tratar essa mesma informação. Eu acho que o mais difícil é nós criarmos uma matriz, a nossa própria matriz, e a partir do momento em que temos essa matriz, para resumir um pouco só a questão do jogo, eu falo muito naquilo que é a questão comportamental das equipas em cada um dos momentos do jogo. Se não tivermos muito claro e definido aquilo que nós queremos de comportamento para a nossa equipa, isso vai logo balizar, em termos da matriz que definimos, os dados que queremos para analisar a nossa própria equipa e tendo em conta que o mais importante é a nossa própria equipa, então todos esses dados ficam direcionados para aquilo que nós pretendemos em termos comportamentais da equipa. Por outro lado, existe toda uma matéria de dados que também se gravitam em torno daquilo que é a nossa preparação diária e, obviamente, em termos daquilo que é cada um dos jogos, seja numa semana larga, seja numa semana curta, em termos daquilo que nós queremos receber das diferentes áreas. E as diferentes áreas hoje também são cada vez mais multidisciplinares e essa informação e esse acesso também nos chega. A nossa preocupação é que tenhamos uma reunião prévia com cada dessas áreas para que a informação que nos chegue seja a informação que nós queremos que nos chegue e possamos falar todos a mesma linguagem, quer eles que vão tratá-la e produzi-la, ao fim e ao cabo, quer nós que depois com ela apenas nos toca decidir. E eu acho que foi algo que aprendi no México em relação àquela proximidade que eles têm com os Estados Unidos, que eles chamam de gringos, e dizem que os gringos conseguem tomar boas decisões porque têm muita informação para tomar essas boas decisões. Eu diria que quanto mais específica for essa informação, melhores são as decisões que nós podemos tomar. O futebol estava atrasado, não é? Vítor, foi adjunto de Jürgen Klopp, há uns aninhos. Em quase todos os artigos que eu li sobre inovação, ciência, dados, neurociência, o Liverpool estava metido ao barulho. Até o responsável de um desses gabinetes é doutorado em física em Harvard. Esteve no descobrimento do bosão de Higgs, no CERN, é assim uma ficção científica. Quão futurista é aquele dia-a-dia e quão intimidadora ou sedutora é essa realidade? Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. Primeiro, a abertura que o Jürgen tem e tinha relativamente a tudo aquilo que é neurociência, tudo aquilo que é inovação, tudo aquilo que é oportunidade para deixar entrar diversas áreas no futebol. Isso era determinante para que se possa constituir ou construir um staff e construir uma cultura de clube nesse sentido. Depois, em relação à data mais concreta naquilo que estavas a referir, que era o scouting. Aí tem a ver com a visão do clube, de que forma querem fazer um primeiro filtro daquilo que é o tipo de jogador, daquilo que é o perfil de jogador que querem contratar, e aí, sim, aí o clube investia muito
naquilo que é a inteligência artificial, naquilo que é o controle de dados, naquilo que é este lado mais, digamos, mais informativo relativamente ao jogador para conseguir enquadrar, segundo eles, naquilo que é a ideia de jogo do treinador, daquilo que é a identidade do clube, e isso permite, em muitas questões, que tu consigas ser mais eficaz quando vais ao mercado. E isso permite uma tomada de decisão mais rápida, permite que consigas chegar a jogadores de forma mais eficaz também naquilo que é o processo de contratação. E isso sim, isso foi uma ajuda. Para definir o dia-a-dia, ou seja, na zona de trabalho, para o jogo, que tipo de informação é que é indispensável para o treinador? O que é que ele espera receber? A informação tem muito a ver com aquilo que é a sua metodologia, a sua forma de treinar, não é? E depois aí, em função daquilo que ele considera importante para poder tomar as decisões em termos metodológicos e em termos de ideia ou de plano de jogo, se quisermos dizer dessa forma, todas as informações ou a grande macro de informações que ele possa receber são importantes. Mas são quantas Depois, em camadas? função disso, O adversário, questão Sim. física mais? O que é que... sim, tem muito daquilo que é o feedback interno do jogador, não é? Como está o jogador, como está a equipa, de que forma é que a equipa está, como foi o jogo anterior, como será o jogo seguinte. Por isso, esse lado de plano estratégico, o lado em termos médicos, de que forma, como é que está o jogador naquele momento, que tipo de abordagem temos que ter em termos de dia a dia, de exercício ou até de jogo. Questões te permitam, acima de tudo, que a equipa chegue ao jogo o mais fresca e o mais competitiva possível. João, o AC Milan foi esse clube no início do século com o Milan Lab. É possível estar hoje no alto rendimento sem a ciência e os dados? Ou seja, se houvesse um apagão, como houve aqui há uns tempos, como é que seria no futebol? O que é que acontecia? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É uma honra estar associado a esta marca tão emblemática nos novos ciclos, mas que certamente se fundamentam nos ciclos anteriores, que nos dão história e nos ajudam a perceber o passado. O Milan Lab é uma estrutura que está enraizada no clube há bastante tempo. De alguma forma a ciência é como se fosse o elemento integrador da ciência na estrutura do clube, em todas as áreas em que isso possa ser útil. Hoje em dia não é possível treinar sem ciência, porque a ciência aproximou-se daquilo que foi a prática e ajudou-nos a perceber a prática. Acho que é um ponto importante nós situarmos que é a ciência que tem procurado explicar a prática e não a prática tem procurado ir buscar coisas a bolso da ciência para utilizar. Acho que é importante situar esse contextualizar. É impossível haver um apagão, porque pode haver o apagão da ciência, pode haver o apagão do explicar porque é que as coisas acontecem, mas tudo aquilo que é o conhecimento empírico dos treinadores já tem subjacente esse conhecimento que, na minha opinião, é mais útil e relevante no dia-a-dia e na prática. É adjunto de Sérgio Conceição no Milan, foi de Fernando Santos e Domingos Paciência. Os treinadores procuram todos mais ou menos a mesma coisa, já estão rendidos a esta revolução de dados. Consigo imaginar alguém dizer ao Conceição como não usa aquele jogador porque está limitado assim e deve haver batalhas internas no dia-a-dia ou não? Como é que isso funciona? Esse tipo de batalha do dia-a-dia toda a vida existiu com todos os treinadores, que era uma relação que se mantinha no dia-a-dia com o médico. O médico era sempre uma figura complexa do dia-a-dia das equipas, porque naturalmente o médico procurava reportar em todos os contextos aquilo que fosse a prontidão do atleta para poder treinar, para poder jogar, e o treinador o que quer é ter os melhores, nas melhores condições, sempre disponíveis. Hoje em dia essas equipas que suportam a disponibilidade para o treino são muito mais largas, o próprio médico tem um conjunto de recursos, um conjunto de especialistas que trabalham com ele muito mais alargado, mas o equilíbrio será sempre a palavra de ordem, no sentido de nós irmos percebendo até o próprio atleta, porque há atletas em que a mesma medicação é impeditiva e noutros atletas que não é, e nesse aspecto a opinião do médico, o fundamento que leva ao impedimento é relevante, mas é mais um trabalho de equipa do que propriamente uma comunicação
de impedimento direta e fechada. Queria pedir uma ajuda dos três para irmos mais à prática, não é? O que é que está naquele iPad que está no banco? O que é que vocês estão a receber? Que tipo de informação? Foi bastante polémica aqui há uns meses. O iPad, a informação que recebem ou não. O que é que vem do auricular lá de cima? Ou seja, ajuda-vos a ler o jogo só? Ou há mesmo uma máquina, como no Liverpool já, que é mostrar onde é que está o espaço, que tipo de corrida, antecipar uma corrida de um jogador, que espaço é que vai abrir? Quão à frente estamos ali em direto? O iPad, pelo menos no nosso caso, ele tem, agora que é possível, porque há relativamente pouco tempo e dependendo das competições, haviam competições que permitiam que o iPad fosse para o banco e nós tivéssemos acesso em tempo real daquilo que eram as imagens do próprio jogo, com uma comunicação que era no banco, tendo sempre essa intuição e liderança do treinador, porque não são eles lá em cima que estão a escolher sequencialmente aquilo que são as imagens, que depois até podem ser aproveitadas para o único tempo disponível que nós temos, que é no intervalo, e poder aí sim falar dos passos, fazer correções, etc. Temos também dinâmicas em termos da bola parada, onde vão os wallpapers, quando há entradas e saídas dos jogadores, e tudo isso tem a ver com aquilo que foi feito em coerência ou em ligação com aquilo que foi a preparação do jogo. Ou seja, qual era a nossa ideia do jogo, e eu, como treinador, a minha primeira intuição, que começa logo, é no momento de saída da bola de jogo. Por exemplo, se nós vemos uma equipa que tem, como nós gostamos de fazer, e chamamos no princípio dos 10 segundos, a bola sai nossa e temos que tentar que a bola chegue à área adversária o mais rápido possível, e se não for nossa, atacá-la, nós também analisamos as equipas e analisamos no sentido de como é que elas fazem isso. Se há alguma alteração, então nós já estamos com um estado mais alerta em relação a tudo isso também, para poder precaver, e juntando com a ajuda lá de cima, também alguma dessa informação que nos pode ser importante. Então é mais encaixe na saída de pressão, aquelas coisas mais... uma ajuda... Tem a ver mais com aquilo Não é que tanto foi a futurista, não é tão preparação. futurista. É no sentido de usar uma tecnologia que até há relativamente pouco tempo não era possível utilizar. Certo. Eu lembro-me que já no tempo do Nacional, 2010, nós tínhamos o iPad no banco, mas era única e exclusivamente para as bolas paradas. Quando havia entradas, se chamava wallpaper naquela altura. E então eles tinham aquilo lá dentro no balneário, mas cá fora também para rever, tinham isso de situação e visualmente era bem mais facilitado. João, como é que é no Milan? O iPad serve fundamentalmente para visionar o jogo numa perspectiva diferente, até porque nos bancos nem sempre é possível ter uma visão sobre o jogo normalizada, que estão muitas vezes afundados naquilo que é a relva e quase não se consegue ver a bola quando está na linha oposta. A comunicação serve para os colegas que estão situados num ponto superior verem o campo de outra forma e perceberem alguns passos que nós do banco não conseguimos. São reportadas momentos que nos parecem relevantes cortar para, no intervalo, selecionar dentro já de um conjunto reduzido de imagens. Quando estamos a falar de imagens, estamos a falar de mostrar 2 ou 3 imagens, 2 ou 3 sequências do jogo que nos permita transmitir aos jogadores aquilo que está a acontecer e porque é que está a acontecer e tentar perceber o que é que podemos fazer para alterar esse comportamento. Coisas sempre muito curtas, muito rápidas, se calhar por isso é que normalmente entramos frequentemente tarde na segunda parte, porque o intervalo é sempre curto, mas também o túnel era longo, a gente desculpava um bocadinho com isso. Okay. Mas serve fundamentalmente para isso. Nós não recebemos dados diferentes de que se corre assim, se corre assado, não. Certo. São coisas que nos permitem ver melhor o jogo do que quando estamos sentados num ponto péssimo, que eu acho que os bancos suplentes são o pior sítio que existe para ver um jogo de futebol. Certo. Vítor? Essencialmente é o que o Pedro e o João já falaram, ou seja, nós não iPad, mas a televisão, eu acho que também estavas a referir a isso, não é? Sim. Pronto. Isso eu acho que é introduzido até por questões médicas, para poderem rever o tipo de lesão que existiu, e depois nós, staff técnico, começamos a aproveitar para ver outro tipo de questões. E sim, o que é que permite ou como é que nós o utilizávamos? Aquilo que nós tínhamos era, ou que permite é que uns adjuntos, ou até os dois que estejam no banco, consigam voltar para trás e consigam ver diferentes perspectivas de determinado lance, não é? E isso, aí sim apoiar o treinador principal em situações que poderão ser determinantes. Acho que permite ao treinador principal também estar muito mais livre e focado naquilo que é o momento e aquilo que está a acontecer, porque essa realidade não para, que é o jogo, e permite sempre ter um adjunto com uma visão superior ou de outro tipo de ângulo
aporte sempre alguma coisa. Tem de filtrar muito também, não é? Sim, sim. Contudo, não tínhamos comunicação de uma visão ou de um analista que estivesse com outro tipo de visão para baixo, porque nenhum elemento do staff se sentia confortável com isso, e muitas vezes essa decisão que também vinha de cima é uma decisão que está sujeita a uma visão de uma pessoa, não é concreta em termos de imagem. E essa interpretação muitas vezes poderia infligir um tipo de decisão no treinador que poderia o treinador não estar tão confortável. Portanto, aquilo que nós tínhamos, não tínhamos essa comunicação. Aquilo que acontecia era um dos adjuntos que estava no banco tinha a responsabilidade de, enquanto o jogo ia decorrendo e com esse iPad, ir tirando quais os timings para intervenção ao intervalo. Saía mais cedo antes do intervalo, junto com um analista que se encontrava noutra posição no estádio, e montavam imagens que consideravam importantes para aquilo que era o staff técnico. E, em função dessas imagens e da decisão que era feita por o Jürgen lá, mostrávamos ou não à equipe, dependendo também dos timings. Ok. Pedro, puxando um bocadinho a fita atrás, esteve no arranque do departamento de scouting do Sporting. Recentemente esteve em Bragança Paulista, numa equipa da Red Bull. Consegue descrever como é que foi estar nesses dois momentos da história tão dispares, não é? Com ferramentas tão diferentes? Como é que a revolução andou? Sim, eu lembro-me quando, vamos a falar da época de 2004, 2005, quando eu era um dos assistentes do Zé Pesano no Sporting para Portugal, o Sporting não tinha acesso a qualquer tipo desta informação. Aí estamos a falar de informação de até ter os jogos em audiovisual para que pudessem ser trabalhadas as imagens. Então, por incrível que pareça, era eu, que na altura estava na Universidade de Évora a trabalhar também, vivia em Beja, dava aulas em Évora e ia para Alcochete, era esse o treino que eu tinha todos os dias, e tive a sorte de termos alguém lá que tinha essa capacidade de nos gravar os jogos, porque nem todos os jogos também passavam. Nós tínhamos que andar com a câmara às costas para analisar todos os jogos, ter aquela, eram outros tempos. São os tempos antes do iScout. Antes do iScout e de muitas outras ferramentas. Muitos DVDs também. Né? E então tínhamos que ripar os DVDs para ter acesso à informação e depois tratar tudo aquilo. Bem como também, em termos do acesso que hoje está à distância de um clique, de ter toda a informação em termos físicos, quer do treino, quer do jogo, e ali o time consuming era de facto mesmo muito, muito grande, mas dava-nos também muito tempo para poder analisar ao detalhe todas essas situações. Então, numa situação dessa natureza, onde não tínhamos essa informação, quando o Zé Peseiro saiu, o que me pediram o professor Pedro Mil Homens e o Carlos Freitas na altura era para criar um gabinete de scouting. E esse gabinete de scouting era um gabinete de scouting que tinha que ter uma abrangência, porque na altura o Vítor falou do scouting, o scouting e a análise era algo importante, e o que fizemos foi criar aquilo que já estava feito, que eu já fazia também como tarefa com o Zé Peseiro, que era analisar os adversários. Tinha começado, inclusivamente, com o Fernando Santos, quando cheguei ao Sporting foi com o Fernando Santos, onde o professor Júlio Garganta analisava os adversários acima de Coimbra, e eu analisava de Coimbra para baixo e ilhas, e era assim que a informação lhe chegava, mas mesmo nessa altura, aquilo que era a preparação destes relatórios, que eram muito descritivos, tinham muito pouco de imagem, tinham muito pouco de especificidade em termos da forma como chegava ao treinador, e o treinador aí tinha que filtrar à séria toda aquela informação. Não havia nada que nos orientasse, não havia recursos, não havia modelos referenciais para poder seguir, então as coisas foram-se aprimorando nesse sentido, mas eram essencialmente coisas muito descritivas. O que é que nós procuramos fazer? Estabelecer um ponto de comunicação entre a primeira equipa e todas as equipas até ao sub-15. E isso a partir do momento em que elas entravam naquelas fases finais de decisão. Precisámos de criar, obviamente, recursos humanos para isso. Tínhamos alguém já lá na academia, através do professor Pedro Mil Homens, que era o responsável por tudo o que era base de dados de vídeos de jogos. Criou-se essa base de dados, na altura era Access, ainda já não sei se existe ou não, mas nós tínhamos acesso a todos esses jogos que existiam para podermos analisar e trocar. Depois tínhamos o Tiago Maia, que penso que ainda está ligado ao futebol, que trabalhou muito tempo com o Coceiro, e aquele que andou mais longe nesta área foi o Pedro Marcos, que esteve ligado ao Grupo City e agora está ligado ao Liverpool. Ou seja, eles eram, junto comigo, os responsáveis por analisar tudo isto e organizar tudo isto, e depois estendia-se
ao saudoso Vitorino Bastos, que era o responsável, que na altura não existia nada em relação àquilo que eram os jogadores emprestados. Não sei se hoje em dia existe ou não, mas as equipas normalmente têm sempre um volume muito grande de jogadores por emprestar, mas normalmente têm muito pouco ou nenhum seguimento. E o Vitorino Bastos era responsável, junto de fazer esse acompanhamento, e os clubes que recebiam eram também responsáveis por fazer o acompanhamento e enviar relatórios da progressão do jogador a todos os níveis, porque depois no final da época teriam que se tomar decisões já num patamar mais elevado da estrutura, em termos de continuidade no empréstimo, ou regressar à casa-mãe, ou fazer a pré-temporada, ou o que fosse. Não conseguimos entrar dentro daquilo que era a parte de análise dos jogadores, que era uma parte mais do Carlos Freitas, mas a ideia era já criar uma base de dados muito clara em relação a isso. Fazendo uma ponte não tão direta para o Red Bull, mas passando ainda pelo Santos Laguna, foi a estrutura mais organizada que eu tive a este nível, falando de escolha de jogadores. É claro que aquilo que eram as etapas de escolha do jogador e do processo de scouting era tudo muito, muito bem organizado, era tudo muito bem claro em termos da filosofia do clube, em termos daquilo que era a realidade financeira do clube também, em termos daquilo que era a visão que o clube tinha para o seu desenvolvimento. E eu acho que há 3 tipos de clubes. Há clubes que são vendedores, formadores ou compradores. E grande parte dos clubes que nós temos aqui são formadores-vendedores. Grande parte. O Santos Laguna era também. Por isso tinham que ter uma organização muito grande em termos do scouting. Para não fazer a história muito larga e depois pular para o Red Bull, nós tínhamos uma análise, um grupo de departamento de análise, de scouting, que já estavam identificados cada 3 meses as necessidades da equipa. Vamos supor que era um lateral direito. Esse lateral direito era passado dentro de todos estes complementos de análise e direção de análise que o clube tinha, eram passado uma lista de 10. Dessa lista de 10 eu escolhi a minha shortlist a 3. A minha primeira opção é esta, a minha segunda é esta, a minha terceira é aquela. E claro, pela dimensão do clube, nós chegávamos a tentar, tudo isto é à distância, tudo isto é análise, tudo isto são dados, mas a realidade é conhecer o jogador quando estamos com ele. Aí pode ser um jogador totalmente diferente. E a última etapa era precisamente esta. Era uma entrevista com o jogador. Hoje em dia não sei se é possível fazer isto nos patamares de rendimento mais elevados, mas era isto que fazíamos. E numa das entrevistas, eu lembro-me que não escolhi o jogador, porque precisamente ele não tinha qualquer tipo de interação, era só o pai que o fazia acompanhar, que passava sempre a debitar a informação, e eu disse, não é este o caráter que precisamos, apesar de ser a minha primeira opção naquilo que foi a análise que fizemos. No Red Bull, o Tiago Seguro, que hoje é o CEO do Mónaco, era o diretor do grupo, Leipzig, Salzburgo e New York, a par do Bragantino. Ele já tem muitos outros clubes. E uma das coisas que ele me falou na entrevista foi que o próprio processo de scouting do treinador era feito baseado em dados. Que dados eram esses? Eram os dados em função daquilo que era a forma como os treinadores, sem pertencerem àquela estrutura, eles seguiam os comportamentos e o jogar da sua equipa. Então, quando eles precisavam de fazer alguma coisa em termos de treinadores, lá criavam tudo aquilo no status bomb, e aqueles que lá direcionavam e apareciam, diz ele que eu aparecia pelo menos nas últimas 2 ou 3, estava sempre nessa shortlist de 3 para poder fazer isso. Depois o passo de ir lá a Salzburgo para fazer à casa-mãe a filosofia, o que é que nós queremos em termos de seguimento, de orientação de jogo, e as liberdades que eu tinha no mesmo processo. Certo. João e Vítor, falem brevemente como é que os grandes jogadores lidam com os dados, se têm paciência para ouvir, se querem saber, o que é que eles pedem, o que é que os jogadores querem saber. João, bora. Eles normalmente são muito receptivos aos dados, gostam de ver, de conhecer, quando fizeram, como é que estiveram, o que normalmente leva ao maior erro, que é a comparação. Quem é que fez mais, quem é que fez menos, e os dados muitas vezes ficam enviesados pelas comparações, porque há coisas que não são comparáveis. Eu só posso comparar um dado em função do perfil do jogador e a maior parte das vezes em função desse mesmo jogador em diferentes momentos, e mesmo aí com algum cuidado. Se começa a comparar quem é que correu mais ou quem é que foi mais rápido, começa a deixar de fazer sentido o dado, porque aquele lado qualitativo da ação começa-se a perder. Mas normalmente eles são muito receptivos e muito curiosos pelos dados. Sim. Acho que é transversal a muitos serem curiosos
depois, dependendo ali do perfil de um jogador ou outro, que são muito mais intuitivos ou muito mais com um entendimento de jogo um bocadinho diferente e uma cultura de desenvolvimento diferente, aí passam a relativizar aquilo que são os dados e passam a entender que não são uma tradução tão limpa e clara sobre aquilo que é o seu rendimento, e aí passam a relativizar as coisas. Mas há uma curiosidade. Não consideram que este... Deixa-me só, Presidente, acrescentar aqui qualquer coisa e que tem a ver com o Neymar. E não tem a ver com dados, mas tem a ver com ações. Nós estávamos aqui num dos últimos regressos, a tentativa de regresso que ele teve, nós estávamos a ter um jogo de treino e ele entrou precisamente para ter minutos de treino através do jogo, e há um livre direto no limite da área. Dados para os dados é para utilizá-los em termos de melhorar a percepção do jogo que eles têm ou aquilo que nós queremos passar para eles. E eu perguntei, porque a barreira estava muito próxima, e o que é que ele fez? Ele fez uma paradinha no livre direto. Ou seja, hoje em dia, os livros mais próximos têm sempre um jogador por trás. Ele ameaçou bater, a barreira salta, por baixo não pode, calculou o timing da descida da barreira e colocou por cima. Eu perguntei-lhe, tu já fizeste isso antes? Ele, não fiz. Mas porquê que fizeste? Porque fiz. Não, explica-me. Qual foi a tua intuição em termos de ter visto aquilo que fizeste? Eu tive a percepção, a barreira estava muito próxima, estava fechada por baixo, e vi que eles iam saltar, então tentei ter este timing. Já o tinhas feito antes? Não, mas já vi que resulta. Então tem a ver com esta intuição do porquê de passarmos os dados aos jogadores para que eles também, obviamente em situações similares, possam desenvolver isso no jogo. Ainda bem que falámos no Neymar. Queria-vos perguntar se não consideram que este tsunami de dados pode atentar contra a criatividade do jogador. É que não só há a tentação do treinador controlar mais, como se calhar o jogador, como é tão escrutinado, se calhar mais do que nunca, até publicamente, por várias plataformas, pode ser mais cauteloso nas ações. Uma espécie de resultadista individual, não é? Esse resultadismo individual. Acham que ele pode ser mais cauteloso ou não? Pode. O jogo perde, não é? É a mesma coisa, passamos muita informação. Muita informação que nos chega, se nós não a prepararmos, da forma como vai chegar ao jogador, pode limitá-lo nesse sentido. Se temos muitas tarefas, limitamos muito aquilo que é a liberdade dele, pode, dependendo daquilo que é a forma como o jogador vê o jogo e a forma como ele se sente no jogo. Pode. E ele não se autocensura, o jogador? Como é que isso... Às vezes depende um pouco da personalidade, não é? Mas É que Neymar, se o Pedro Caixinha disser alguma coisa, se calhar encolhe os ombros. Enfim, é o Neymar, não é? Aquelas coisas. Mas não são todos com esse estatuto... É fácil lidar com o Neymar. Não, eu estou a falar... Certo. É fácil dentro estrela, né? do caráter dele e da personalidade dele. Eu acho que também temos que saber, não só ele, mas uma das coisas que tem a ver com a nossa relação com os jogadores é o convencimento. E quando nós conseguimos entrar na cabeça dos jogadores, seja a que nível for, seja o Neymar, seja outros que tenham menos qualidades que o Neymar, é tudo muito mais facilitado. Uhum. E a minha relação com ele foi muito fácil nesse sentido. Primeiro porque ele ia com uma causa. E todos nós temos uma causa. Se nós identificarmos essa causa, apoiarmos essa causa, suportarmos essa causa, seja lá a que nível for e a que individualidade for, porque eu acho que uma das coisas que os dados de hoje em dia e aquilo que são as tendências do futebol é que o desporto é coletivo, mas cada vez se torna mais individualizado. Nós cada vez vamos mais ao detalhe individual. E é isso que faz melhorar o todo também. Então, nesse sentido, é importante esse conhecimento para ter esse convencimento. Mas já sentiram, João e Vítor, jogadores condicionados, não só pelos dados, mas calhar pelas ações que se pedem, pelas tarefas, que respondem a um plano, não é? Acho que o essencial é os dados que nos chegam serem aqueles que são relevantes para aquilo que nós precisamos. Se formos invadidos de uma quantidade de dados para os quais não estávamos preparados, não os conseguimos gerir, não conseguimos lidar com eles, também não conseguimos transmitir aos jogadores a relevância desse mesmo dado, porque ficamos demasiado absorvidos pela quantidade. Mas o jogador vai às redes sociais e está lá tudo o que ele fez em campo. Está tudo o que algumas coisas conseguem ver que ele fez em campo. Acho que os dados muitas vezes são fundamentais para nós conseguirmos convencer o jogador de algum aspecto que sentimos que ele, em termos daquilo que é o jogo da equipa e a sua participação, não está tão convencido. Vamos supor que há um aspecto do jogo, em posse, por exemplo, entendo que o jogador não está a decidir bem, está com muitas perdas de bola, não sei o quê, e eu tenho essa avaliação qualitativa realizada, mas nós, quando temos um aspecto numérico associado a isso,
temos a sensação que conseguimos convencer muito mais o participante sobre isso. E muitas vezes recorremos a esses números, mesmo não sendo tanto causa e efeito do que está a acontecer, para conseguir visualizar, dar mostrar ao jogador o que é que está a acontecer, o que é que nós pretendemos, com um aspecto numérico que nem sempre é a causa daquilo que está a acontecer, mas acaba a ser um instrumento a levar-nos a algo. Porque os dados, qualquer que ele seja, isoladamente, tratado e comparado isoladamente, diz-nos pouco sobre o jogo. Só que a evolução das coisas, nomeadamente como estava a dizer, das redes sociais, pegam num aspecto ou noutro aspecto, mas nunca os conseguem relacionar, não os conseguem interagir. Eu posso ter um jogador que tem 95% de percentagem de passe, de eficácia de passe, mas tenho que enquadrar e perceber em que posição é que esse jogador joga, que se calhar, se ele for um central, é um valor normal, se ele for médio, é um jogador, é um valor muito bom. E um passo certo necessariamente não é um passo bom. Um passo certo, necessariamente, não é um passo bom. Um bom talho. Se ele for um avançado e tiver 95% de passos realizados, correu muito risco ou teve a jogar em zonas que nós não pretendíamos. Portanto, temos que saber enquadrar o número na função, no espaço e na qualidade das suas ações. Pedro. Acho que depende sempre do jogador também, não é? Porque há jogadores que têm muita necessidade em se sentirem-se confortáveis com aquilo que está no campo, querem saber o como, o porquê, o quando, aonde, e têm necessidade dessa informação, às vezes necessidade também de como é o adversário, e querem que isto se torne muito concreto para eles e muito claro para eles. E há jogadores que não querem isso e não procuram isso, e esta sensibilidade para saber com aquilo, com que tipo de jogador estamos a lidar, é importante para podermos ter rendimento, tirarmos o melhor rendimento dele. E acho que isso é um pouco o que também estávamos a falar, que é o conhecer o jogador que está à frente de nós e o conhecer de que forma é que nós podemos convencê-lo, de que forma conseguimos tirar o melhor rendimento dele, de que forma conseguimos lidar e liderar aquele tipo de jogador. Acho que são questões que são importantes. Hoje em dia já foi introduzido o conceito expected goals e nos clubes já há uma forma de quantificar e qualificar a qualidade do passe, por causa do data tracking, essas coisas todas que vocês têm acesso. Mas pronto, deixa-me passar à frente e perguntar: acham que chegaremos à fase em que a inteligência artificial vai simular centenas de jogos do adversário que vem aí, para vocês prepararem a estratégia de jogo? Estamos aí? Não, eu acho que não, pelo simples facto do que o Pedro referiu, porque em algum momento o Neymar vai inventar um livre que ele não conseguiu prever. E esse lado do jogo, esse lado Mas há padrões, não é? espontâneo, Mas há sim, padrões. Os padrões é aquilo que nós analisamos Exatamente. e procuramos passar aos jogadores, baseado em dados. Mas a intuição e a percepção E a humana vai criatividade. ter que estar sempre presente. Nossa sensibilidade de treinador, eu acho que ainda não vai haver nenhuma máquina ou algum algoritmo que possa trocar tudo isso, de ajudar na preparação e na predição do que possa vir a acontecer. Acho que sim. No decorrer do mesmo, eu acho que já tem muito a ver com aquilo que é a nossa intuição e percepção em relação ao jogo e a forma como nós recolhemos essa informação e tratamos essa informação no decorrer do jogo. É isso que vai continuar a prevalecer. João, é impossível a inteligência artificial trabalhar pelo treinador. Eu espero que não, senão perco o emprego. Mas nós, de alguma forma, em tudo aquilo que fazemos, na forma como tentamos integrar os diversos acontecimentos, estamos a fazer esse trabalho. Não temos tanta consciência dele, não é? Mas vamos integrando coisas e relacionamos de acordo com a importância e a ponderação que nós lhes vamos atribuindo. Eu acho que tem que haver aqui um processo gradual em que a inteligência nos possa ajudar a antecipar alguns cenários, mas que nós consigamos continuar a decidir com elas e gradualmente integrá-las. Acho que não pode haver aqui uma quebra. E, obviamente, espero que isso nunca seja substituído, porque senão vamos ficar todos com menos trabalho. Eu percebo que o escape neste tipo de conversas é sempre... O Neymar dava cabo dessa ideia toda, mas acho que estamos de acordo quando dizemos que há cada vez menos Neymar, ou não? Eu acho que estamos todos de acordo quando dissemos que este é um jogo de jogadores. E um jogo de jogadores são eles que fazem a diferença e são eles que têm essa criatividade. E muitas das vezes nós conseguimos encontrar momentos em que as equipas estão muito bem
e esses momentos são dados pelos próprios jogadores. É claro que há muito trabalho ali, mas também há momentos em que as equipas não estão tão bem e não estão tão confiantes e voltam para a sua zona de conforto, Mas há cada vez mais ordem. onde há cada vez mais ordem, sim, onde há cada vez mais ordem. E do futebol europeu, não é? Tem a ver com essa capacidade individual que os jogadores têm de dar à equipa aquilo que são as suas tarefas muito específicas, mas que depois saem de um contexto fora da normalidade, com a sua criatividade, e conseguem criar esses desequilíbrios que fazem a diferença. Uma pergunta para os três. Mas se calhar há menos jogadores desses, não importa o nome, mas se calhar cada vez queremos mais jogadores iguais, mais jogadores parecidos que respeitem determinadas coisas, não é? E Ordem. começamos a estar menos abertos, Está mais menos previsível, então. flexíveis, a que alguém que não respeita tanto aquilo que nós queremos que aconteça possa integrar o nosso espaço. Quer seja do ponto de vista da personalidade, da forma de jogar. Isto normalmente uma coisa vem com a outra. Nós não podemos querer que um jogador seja criativo dentro do campo e fora do campo seja muito cumpridor. Normalmente é igualmente extrovertido fora do campo. E estas coisas é preciso saber aceitá-las, tolerá-las algumas vezes. Não é? Onde é que estão as Ortegas, os Recobas, os Riquelmes? Parece que não cabem hoje. Não, eu tive a oportunidade de trabalhar nos últimos dois passos, quer na Argentina, quer no Brasil. Na Argentina ainda se vê futebol de rua, futebol de várzea, como eles lhe chamam. No Brasil já não se vê. No Brasil já não se vê. Não há, inclusivamente com tanto espaço, pensamos nós, não há este futebol de rua, a não ser se calhar lá nas favelas, onde foi ainda há algumas, mas não o vi. No Brasil, sim. E essa, quer queiramos, quer não, essa criatividade na Argentina, a criatividade e cultura, também em termos de um futebol bem mais agressivo, bem mais competitivo, existe na Argentina que não existe no Brasil. Mas pouco. E o que nós aqui temos, cada vez mais, são academias que formatam. O jogador português é um jogador super conhecedor do jogo, é um jogador super organizado, mas muito provavelmente, em termos desses desequilíbrios natos, também deixamos de os ter. E esse espaço à criatividade e esse espaço à liberdade criativa também penso que é fundamental no jogo, sendo ele um jogo de jogadores que criam esses desequilíbrios e os aproveitam. O Valdano às vezes costuma dizer que tem que estar a jogar Sudoku enquanto vê alguns jogos. Vocês não acham que o jogo está assim mais previsível? Tá, porque antes o jogo não era preparado, Ou aborrecido? era menos preparado. O jogo hoje vai preparado. Desde a evolução do jogo, em termos metodológicos do treino, que o João começou por falar aqui, quando uma maior integração dos fatores, maior conhecimento de toda esta informação que deriva das áreas multidisciplinares, não existia antigamente. Antigamente era o treinador, era provavelmente o adjunto, não havia treinador de guarda-redes, e era o preparador físico que derivava de outras áreas. Hoje a informação que temos é totalmente diferente. Isso levou a que a preparação do treino e logo a preparação do jogo tivesse também uma evolução na relação que existe entre o treino e o próprio jogo. E hoje, uma das coisas também que o Valdano diz é que o jogo vai preparado. O jogo vai preparado quando o Vítor falou que há jogadores que querem saber como é que é o adversário que têm pela frente, se lhe dão mais o lado direito, se dão mais o lado esquerdo, se o atacam mais por um lado ou por outro, também tem a ver com isso. O jogo vai preparado. E se vai preparado, eu vou dentro de um padrão que já está pré-estabelecido. Estando um padrão pré-estabelecido, e ainda cada vez mais com a evolução daquilo que são situações de defesa quase individual, que existe muito. Eu senti isso, por exemplo, na Atalanta, que é quem faz isso mais, e vimos isso agora na final da Taça, neste encaixe que o Benfica, e no meu entender muito bem fez, ao Sporting, não só em termos estruturais, mas uma relação de 1 para 1, aquilo que vai criar desequilíbrios é a capacidade individual do jogador de sair dessas situações. Então também isto tem que ser salvaguardado. Por exemplo, o Guardiola diz que é contra o que é aleatório, não é? E acho que tanto Sérgio Conceição como o Klopp estão mais abertos ao caos, pelo menos na correria para a frente, ou no que podem fazer. É difícil ligar esse plano todo e permitir que os jogadores, esse equilíbrio é fácil de fazer, essa liberdade criativa? Ou é tudo trabalhado também? Eu acho que, se quisermos a gaiola do Guardiola, acho que é um bom espaço para se estar, não é? Porque o jogo tem qualidade, e é um jogo associativo, e é um jogo que tem criatividade. Mas Agora, é um bom termo, gaiola, que ele prende os jogadores ao lugar, ou não? mas por isso, se tivesse que se escolher uma, acho que essa se calhar seria a ideal. Agora, sim, acho que isso tem muito a ver com cada treinador, não é? E vimos ainda agora as meias finais da Champions, e houve jogos em que todo este lado emocional e todo este lado
mais criativo também esteve muito vincado em muitas situações, não é? Eu acho que há equipas a jogar muito bom futebol em termos estéticos para aquilo que é o futebol. Há outras equipas que eu acho que o nível técnico dos jogadores foi diminuindo, se quisermos dizer desta forma, e isso faz com que o jogo fique diferente e que o treinador procure outro tipo de soluções para conseguir ter sucesso naquilo que é a sua profissão. Agora, tem muito a ver com a identidade do treinador. Isto tem muito a ver com a identidade do treinador. E de que forma se sente confortável naquilo que é o jogo. Não é? Os alemães ainda vão salvar o futebol. João, onde é que estamos quanto à prevenção de lesões? Ou seja, que tipo de informação é que recebem para saber que um jogador está no risco de lesão? Quais são as métricas? O que é que vocês têm acesso? O jogador, hoje em dia, quando Falamos de calendário cada vez mais pesado e muitos jogos, não na é? realidade que eu tenho passado, o jogador, quando chega ao centro de treino, transmite determinado elemento, normalmente do corpo médico, ou por exemplo no Milan, ou Milan Lab, como é que chega, se dormiu bem, se dormiu mal, como é que está, como é que recuperou o treino anterior, este conjunto de indicações. Normalmente é pesado. Depois, a partir dali, é feito um reporte dessa disponibilidade ou de algum impedimento que traz logo à partida na chegada. Depois disso, o médico faz um acompanhamento individual a cada um para perceber se alguma dessas queixas, algum desses problemas poderá ou não ser impeditivo. E a partir dali constrói-se em função daquilo que foi a participação do jogador no dia anterior, em função daquilo que foi o impacto do treino nele no dia anterior, o tipo de tarefas que se podem montar para esse dia de treino. Isto assim no dia a dia. Depois há o tipo de estratégias, nomeadamente para perceber o nível de hidratação do jogador, que é feito com bastante frequência relativamente à densidade da urina. Mas a percepção e a relação, por exemplo, nós, nas últimas experiências que eu tenho tido nos clubes de melhor nível, as aplicações em que o jogador reporta como é que dormiu, como é que se sente, têm sido abandonadas. O que parece um contrassenso com a nossa disponibilidade para as aplicações, para as redes Até com os sociais. relógios. Para os relógios tem sido abandonado esse reporte em telefone porque se sentiu a necessidade eu perguntar ao Pedro como é que ele se sente, a forma não chega à palavra que ele me diz, é importante a forma como ele me diz e a pessoa que recebe essa informação consegue enquadrar essa palavra de forma diferente, consegue avaliar a qualidade do que estamos a falar. É um bocadinho por aí, não é tanto, na realidade que eu tenho estado, não é tanto nada fora do normal, digamos. Uma última ronda. Dizem que a preparação física do jogador e o jogo até está com uma intensidade a chegar ao limite, quem sabe. Será o cérebro a próxima revolução, o treinar o cérebro? O que é que se pode treinar? O que é que esperam extrair daí? O que é que se fala? O que é que vocês ouvem? Para onde é que vamos? O músculo tem memória. O músculo tem memória. Por isso é que, na forma como nós trabalhamos nos diferentes dias da semana, é diferenciada em relação àquilo que é a forma como o próprio músculo se vai contrair, em termos daquilo que é o padrão de contração muscular. E isso também entra dentro daquilo que são as análises que são feitas anteriormente, logo desde a pré-temporada. Eu defendo que exista essa questão em relação aos testes, porque isso nos vai levar a conhecer o jogador também em determinados pontos, mas em particular na parte física, não só para aquilo que é a tolerância que ele tem a determinadas intensidades, mas essencialmente em termos de prevenção de lesões, para aquilo que são os desequilíbrios que ele tem, frutos, por exemplo, de ter um passado, um histórico de lesões, de ter desequilíbrios musculares ou de ter desequilíbrios que a própria modalidade lhe vai provocar. Então eu acho que é importante, mas uma vez mais a intuição está presente. Ou seja, eu posso planear um treino de menos 4, que é um regime de tensão, eu sei que vou ter muito mais acelerações e desacelerações, que é o foco naquele treino, mas eu que desenhei o exercício ou a própria sessão de treino, eu sei que a direção vai ser lá, e fui eu que desenhei e não foi a inteligência artificial. Agora, o controle, hoje basicamente eu já nem leio com tanta profundidade, vou só diretamente a essas variáveis para ver, mas acredito que cada vez mais é menos. Só muito rapidamente, em termos de um estudo que o Pedro Marques fez quando estava no Manchester City, em termos daquilo que eram momentos de grande densidade competitiva,
uma das coisas que não se mudavam quando eles jogavam cada 3 semanas, jogo a meio, jogo a fim de semana, jogo a meio, jogo a fim de semana, que não se alteravam eram as distâncias totais percorridas, era a distância de alta intensidade, era o número de ações técnicas. Mas aquilo que se perdia era a sincronização da equipa. Então, o mais importante é sempre juntar aquilo que é o comportamento que temos da equipa e depois os regimes que temos, tendo em conta muito aquilo que é a recuperação, em particular em grandes densidades competitivas. O jogador normalmente não gosta de repetições e de repetir aqueles exercícios até a exaustão. Imagina um cara que, como é que se diz? Aqueles óculos para... Sim. Agora está a faltar a palavra. Realidade virtual. Realidade virtual, sim. Podem antecipar bolas paradas, podem antecipar exercícios de pressão. Numa deles não se cansarem com isso, até mentalmente pode-lhes dar uma folga. É o futuro ou não? Podemos ir por aí? É engraçado, nós houve um ano no Liverpool que a empresa criou isso. E todos nós experimentamos, treinadores, e realmente como é que eu ia dizer, tu sentes que permite-te algumas coisas, mas em nenhum dos casos, uma bola que veio ter contigo, tu a sentiste, por exemplo. E este tipo de percepção não é só, ou seja, um jogador de futebol não é só uma percepção visual, é tudo uma outra coisa. E esse vai ser sempre o limite. Não é? Esse é sempre o limite para aquilo que é a tecnologia, que é o lado humano. E este lado humano existe muito no futebol e faz muito parte daquilo que é o futebol. E nós temos sempre que o respeitar se quisermos continuar a ter bons jogos de futebol, jogadores criativos, aquilo que estávamos a falar. E que se torne na mesma um jogo especial, que é um produto fantástico, não é? Mesmo em termos de mercado, é um produto fantástico. João, para acabar, o futuro vem aí? Nós temos tendência em enquadrar muito esta questão da inovação, muito pelo lado tecnológico, pelo lado material das novas tecnologias. Depois as coisas surgem muito depressa, muito rápido, se calhar até precipitadamente, que as novas ferramentas, ou as empresas que criam novas ferramentas, têm acesso ao alto nível demasiado cedo. Não devia haver aqui uma triagem que permitisse quando as coisas lá chegassem, mas eu percebo que em termos de negócio, quando chega ao alto nível, depois é muito mais vendável para outras realidades. Mas a inovação que é relevante no jogo, que tem acontecido, apesar do jogo ter os anos que tem, nós sermos capazes, através dos processos de treino, dos processos de jogo, inovar com coisas diferentes, com que se calhar já não pensávamos que íamos acrescentar nada, e surge alguém que de repente se lembrou e colocou um jogador numa função diferente, ou com uma participação ofensiva diferente. Esta inovação continua a existir no jogo, e acho que é de uma riqueza, depois de tantas vivências e tantas equipas de sucesso com diversas formas de jogo, conseguirmos continuar a ver esse lado do jogo jogado com alguma inovação ou alguma diferença, não só no processo de jogo, como até nos próprios processos de treino e preparação das equipas. Porque isso continua a surgir, naturalmente mais em detalhe do que em aspectos tão macro, mas continua a existir, e acho que esse lado é que nos dá o lado mais artístico e criativo do jogo. Muito bem. Nosso tempo chegou ao fim. Vítor, Pedro e João, muito obrigado pelas partilhas e abertura. De seguida temos o Olha a Bola Maria. Inês Braga Sampaio vai estar à conversa com Sofia Teles, responsável pelo futebol feminino da Federação, e Rita Fontemania, futebolista do Sporting. Obrigado a todos.